Olá, bom dia para você, um ótimo domingo. Política Cruzada de hoje está começando e a gente já vai fazer uma conexão com Brasília para conversar com o senador por Minas Gerais, Carlos Viana, do Podemos. Senador que mais uma vez atende aqui ao pedido do Política Cruzada para conversar com o público do Triângulo Mineiro. Senador, muito obrigado pela gentileza de falar conosco, viu? Bom dia. Para mim, um prazer, Danilo. Meu abraço, meu bom domingo a todos os nossos telespectadores que estão interessados nesse assunto de política que é tão importante e que realmente o eleitor precisa ficar atento, porque aqui é que são tomadas as decisões que podem mudar a nossa vida. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, senador. Bom, deixa eu começar falando do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que foi um assunto muito polêmico em Brasília, primeiro por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E depois a resposta, eu vou dizer assim, que o Senado Federal deu em aprovar o projeto de lei. Senador, tem revanchismo mesmo entre o Senado e o STF? Como é que está essa relação? Bem, a questão aqui não é revanchismo. A questão é a insatisfação dos senadores, que agora estão em maior número nessa questão dentro da casa, porque já há algum tempo eu e outros colegas estamos falando, conversando, cobrando do presidente do Senado, que ele tomasse um posicionamento pela quantidade de vezes que o Supremo vem invadindo nossas competências. Isso começou com mais força quando da chegada do ministro Barroso ao Supremo Tribunal Federal. Ele pratica o chamado ativismo judicial, que é assim que nós chamamos, que é o seguinte: a Justiça tem que responder às demandas. Se o Parlamento não responde, então a Justiça dá a decisão. Isso está dando margem para que o Supremo crie novas leis. O Supremo começou, o Tribunal Superior do Trabalho também começou a criar novas leis, o Tribunal Superior Eleitoral também começou a criar novas leis, juízes de primeira instância começaram a dar decisões fora do que está escrito na lei, dizendo que a sociedade mudou, que a lei é antiquada, que o parlamento precisa mudar a lei, e isso começou a virar um problema na República. Veja bem, a questão do aborto. Nós já votamos 3 vezes no Congresso. Temos uma lei efetiva sobre o aborto, dos casos principais, que está valendo, e o próprio ministro Barroso, no relatório dele do Supremo, queria ampliar para todo e qualquer momento da gravidez o aborto. Ora, isso naturalmente gerou uma insatisfação não só na bancada cristã, na bancada evangélica, como também nos senadores. Espera aí, nós já votamos 3 vezes. O Supremo vem dar uma decisão diferente. Recentemente, a ministra Rosa Weber, que agora se afastou, vai se aposentar, colocou em pauta para julgar mais uma vez o assunto, ou seja, mantendo a invasão das nossas prerrogativas. Veio a questão das drogas. Nós vamos liberar no país, não vai ser crime quem carrega uma determinada porção. E comprou aonde? Quer dizer, então, que o sujeito com uma quantidade de droga ilícita, ele comprou em qualquer lugar, o traficante também é inocente. Quem tem que dar essa decisão é o Supremo. E chegamos ao marco temporal. Essa é uma questão que o próprio STF já havia definido numa súmula, lá no passado, quando nós fizemos a reserva lá, Raposa do Sol, em Roraima. O Supremo veio, deu uma decisão muito clara de que os índios ocupam a terra, mas a terra é da União, o subsolo é da União. Quer dizer, isso ficou muito bem pacificado. Vem o pessoal, né, do PSOL, da esquerda, os grupos todos, fazem um questionamento e o Supremo começa a mudar as próprias decisões. Então, nós nos levantamos da frente parlamentar da agropecuária, que defende o agronegócio brasileiro, da qual eu sou parte, meu filho, o deputado federal Samuel Viana, é parte também, e tivemos de partir para enfrentar. Não tem. E, Danilo, você não pode trabalhar isso como um nome isolado. Se você se isolar no ataque ao Supremo, vira uma vingança absurda. Você tem que fazer isso como um corpo. E nós estamos falando aqui da República. E essa ontem, ou melhor, desculpe, na quinta-feira, foi a votação que tivemos, na quarta, perdão, de que o Supremo tem uma resposta. Nós aprovamos o marco temporal e agora vamos enfrentar uma série também de reveses, né? O presidente pode querer vetar, nós vamos derrubar, e o próprio Supremo pode querer entender a lei como inconstitucional, mas o Congresso está disposto a manter essa decisão. Senador, outra proposta que já está no Senado para ser analisada e que o senador Rodrigo Pacheco tem tentado ser mais cauteloso e não
tão afoito quanto a Câmara dos Deputados vem sendo, no sentido de aprovar com rapidez, celeridade as coisas, mas trata-se da reforma tributária. Aliás, eu me lembro que nós já discutimos esse assunto aqui, eu e o senhor, algumas vezes. E foi aprovada uma reforma na Câmara que está sendo muito criticada pelos prefeitos, alguns prefeitos, mas o Senado deu um freio, falou, não, vamos analisar o assunto com calma. Como é que o senhor está sentindo isso aí no Senado Federal e qual a opinião do senhor sobre o projeto que já foi aprovado na Câmara? Bem, nós conversamos outras vezes e eu sempre coloquei para você que nós iríamos aprovar uma reforma, que isso aconteceria de um jeito ou de outro. Por que isso? Porque essa reforma tributária, ela não é desse governo do PT, é uma reforma que já começou muito antes, uma proposta muito antes do governo Bolsonaro. Durante 4 anos do último governo, nós, com o ministro Paulo Guedes, que eu digo é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, que é o ex-ministro da Economia. Ministro Paulo Guedes, nós trabalhamos muito estudando, fazendo planejamento, simulações sobre a questão da reforma tributária, e o governo que ganhou as eleições, tomou posse em fevereiro, decidiu politicamente fazer e vai conseguir, pelo menos, uma proposta de reforma tributária que seja um primeiro passo. Qual era a nossa ideia no governo passado? Era começarmos os debates esse ano. Fazemos um ano de debates, de mudanças, para o ano seguinte. O governo decidiu votar e ele tem que ser respeitado nisso, que é quem está dando, né, as decisões em nosso país. O projeto que veio na Câmara tem muitos defeitos, muitos, mas é uma reforma, eu entendo isso como um primeiro passo. Nós estamos falando isso desde a Constituição de 88. Agora, os prefeitos realmente têm que se posicionar, porque há ali problemas graves e que podem ajudar a piorar, né, a administração das municipalidades. E há pontos em que a gente pode também modificar para melhorar a vida dos prefeitos, porque os prefeitos têm sido os mais sacrificados nos últimos anos no Brasil em termos de recursos. Eles ganham muitas atribuições, mas muito pouco recurso para dar conta. Então, essa decisão do Senado, que vai ser tomada até outubro, o Senado vai votar em outubro, né? Já vai ser entregue o relatório no dia 3, nós teremos ali 3, 4 semanas de debate no plenário, e no mais tardar, até a primeira semana ou a segunda de novembro, a reforma estará votada. Mas há pontos bons, sabe, Danilo? Há pontos muito bons ali que eu entendo serão avanços. Por exemplo, nós vamos criar um teto para os impostos no Brasil. Hoje, por exemplo, todo governo que passa um aperto, como o de Minas, está agora aumentando o ICMS no que é chamado supérfluo, né? Nas questões, vai aumentar 2% em vários pontos das mercadorias em Minas. Isso vinha acontecendo com muita tradição. O governo sem dinheiro aumentava ICMS da gasolina. Minas tinha um dos ICMS mais altos do Brasil, até que nós votássemos uma lei que limitou em 18% o ICMS para os combustíveis no governo passado. Isso tirou essa sanha dos governadores de aumentar imposto a cada dor de barriga que tem. Então, a reforma traz um teto. E depois desse teto, nós vamos começar a discutir como gastar bem o que se arrecada dentro desse total. Isso vai dar previsibilidade nos negócios. O outro ponto importante é a unificação das legislações tributárias do país. Você imagine, 27 estados, incluindo Brasília, 27 legislações de ICMS. Quase 6 mil municípios, quase 6 mil legislações de ISS-QN. As empresas viviam numa loucura, vivem, né, numa loucura tributária. Agora nós teremos esse segundo princípio da igualdade de legislação em todo o país. E os advogados tributaristas, muitos auditores dizem que isso é perda, né, dos estados. Os estados estão perdendo sua autonomia. Olha, a Europa tem 27 estados, por coincidência, na União Europeia, tem uma mesma legislação sobre tributos e ninguém perdeu lá suas fronteiras, perdeu sua autonomia, muito menos a sua soberania. Então, eu entendo que, apesar das críticas, a reforma tem benefícios. Tá certo. Senador, uma polêmica é a possível volta do imposto sindical. Desde a campanha, o presidente, o então candidato à presidência Lula, já vem dando acenos, criticando a reforma trabalhista que foi aprovada, votada ainda no governo de Michel Temer. E uma das coisas é exatamente a exigência da cobrança da contribuição sindical. Como é que o senhor avalia essa possível volta do imposto sindical?
Olha, é impressionante, Danilo, a sanha, assim, a vontade do PT em criar taxas. É um negócio impressionante da esquerda em taxar trabalhadores e patrões, é um negócio impressionante. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega senador que ele está com um projeto em mãos lá que obriga todos os motoristas brasileiros a refazer o exame psicológico toda vez que for trocar a carteira de habilitação. Aí observa bem, o que é isso? A gente já passou por carro ter obrigatoriedade de kit, primeiros socorros, uma série de coisas que nunca funcionaram só para criar despesa para nós. Então agora vem essa do trabalhista que nós já tínhamos resolvido, isso é uma questão lá do passado, é outra questão que o Supremo Tribunal Federal já deveria ter dito que não vale, porque nós temos lei que acabou com isso, criou uma grande confusão essa decisão do Supremo, porque os sindicatos agora estão cobrando para a pessoa não ser taxada, cobra uma taxa absurda. O que eu posso dizer para os nossos telespectadores é o seguinte: nós do Congresso, principalmente do Senado, não estamos dispostos a criar nenhum tipo de imposto novo, aumentar imposto, nem taxa nova. A meu ver, se vier uma proposta, como está sendo publicada, de que o governo quer criar uma taxação por lei, vai perder. Pode desistir, porque nesse Congresso que está aqui, nós vamos barrar todo e qualquer tipo de obrigatoriedade de desconto no salário dos trabalhadores. Tá certo. Senador, o senhor foi o relator no Senado Federal daquela PEC da dupla cidadania, né? Aqui, salvo engano, é de autoria do senador, então senador Antônio Anastasia, não é? Exatamente. Então, senador de Minas e o relator também de Minas, o autor de Minas e o relator de Minas. Explica pra gente o que significa isso, o que foi aprovado e o que muda aí do direito internacional, né, da questão da cidadania. Olha, essa é uma decisão muito importante para proteger brasileiros que têm parentes, mudaram para o exterior e que, para trabalhar lá, tiveram que pedir a cidadania do país em que estão, ou por uma questão de casamento, o que for. A partir de agora, a dupla cidadania ela é permitida no Brasil e não era permitida no passado. Muita gente foi apanhada de surpresa. Podia perder? Sim. A lei brasileira dizia que quando uma pessoa assume um segundo passaporte, ele perde o brasileiro. Agora, isso não acontece mais. Só vai acontecer se a pessoa pedir para deixar de ser brasileiro. Aí é uma outra história. E ainda assim, ela não pede. Ela vai pedir, vai perder o CPF, vai ter os documentos aqui cessados, mas futuramente, se ela quiser retornar, ela pode pedir também. A legislação é muito tranquila nesse assunto. Não valia essa regra de perder a nacionalidade para quem tinha um direito originário. O que é isso? A Itália, por exemplo, vai até neto. Então, o neto que é brasileiro não perdia, ele tinha direito originário. Os netos de portugueses também tinham direito, de espanhóis. Agora, nós brasileiros estamos abrindo também uma outra possibilidade que eu estive estudando com a minha equipe. Nós, por exemplo, o Brasil só reconhece a cidadania para os filhos dos imigrantes. Esses filhos, eles tendem a optar por ser brasileiro até os 18 anos, vir ao Brasil, ter endereço no Brasil e fazer o serviço militar, se for homem e mulheres ter a votação e tudo mais. Se a pessoa passar dos 18 anos e não optar por essa documentação, ela perde a cidadania brasileira. Agora, nós estamos com isso mudando a regra, porque vamos que um brasileiro tenha netos morando. Ele está morando lá na Suécia, por exemplo, ele tem netos suecos e os netos não tinham mais direito à cidadania brasileira. Agora tem. Se o brasileiro for vivo, naturalmente, virá aqui, né, buscará os seus direitos de volta e passará esses direitos para os filhos que podem passar aos outros filhos. A gente abriu a possibilidade de que brasileiros que tenham família no exterior possam conseguir a cidadania para a segunda descendência. Essa proposta é bastante interessante, eu acho que vai atingir a muita gente e de certa forma, acaba atualizando para a realidade do país e do mundo, né, da sociedade atualmente. Senador... Essa questão da cidadania, Danilo, de perder, isso é uma coisa originária lá do século XIX, então... nas guerras, e o sujeito tinha que abdicar do outro lado da fronteira, porque isso acabou, não tem mais sentido isso no mundo.
Senador, a gente comentou aqui rapidamente sobre a questão dos prefeitos que estão muito incomodados e preocupados com a reforma tributária, com a falta de recursos que pode atingir os municípios. Eles costumam sempre muito dizer que eles que estão na ponta aqui do problema, né, que estão de frente com o problema e tudo mais. E um desses problemas é a questão do abastecimento da merenda escolar. O senhor apresentou uma proposta recentemente para que o recurso destinado à compra da merenda escolar ele seja reajustado. Eu já ouvi muito prefeito reclamar que paga-se centavos pela merenda que cada estudante recebe. Como é que vai funcionar se, caso for aprovada, essa proposta de iniciativa do senhor? Olha, essa questão da merenda me traz até uma lembrança muito interessante que me veio à cabeça no dia que apresentei o projeto. Quando eu era estudante no ensino médio, eu comecei a trabalhar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com 14 anos. Então, eu passei a estudar à noite. Eu andava 1 hora de ônibus para o trabalho e 1 hora para voltar para casa, né? E levava marmita, porque o salário era pouco, não tinha muito dinheiro, a família muito simples. E, às vezes, essa marmita azedava e eu ficava sem condições de fazer uma refeição mais completa durante o dia, passando apenas dos lanches que o banco servia, que ajudavam demais no dia a dia, né? E quando eu chegava na escola à noite, a escola tinha uma merenda, restrita a poucos alunos, mas tinha uma merenda. E, para mim, era uma das coisas mais saborosas que tinha, porque no dia que não almoçava direito, chegava aí jovem, 14 anos, andando o dia inteiro, subindo e descendo escada, a gente chegava com fome na escola. Então, a merenda era um momento ali de me permitir estudar com mais tranquilidade, porque você estudar com fome é um negócio muito ruim. E é isso que eu estou pensando. A minha decisão foi a merenda escolar não tem sofrido reajustes adequados. Hoje nós pagamos 50 centavos por aluno no Brasil. Isso é muito pouco para os prefeitos. A ideia é que a gente tenha uma tabela reajustada pelo IPCA, que é o principal índice da inflação, todos os anos. Todo janeiro nós teremos um reajuste no orçamento já previsto em lei. Eu espero, sinceramente, que esse projeto tramite o mais rapidamente possível. Isso é muito comum no Brasil. Você pega, por exemplo, o SUS. O SUS tem uma tabela que não é reajustada há mais de 20 anos. Os hospitais são obrigados a trabalhar com valores muito inferiores àqueles que eles necessitam para o atendimento. Agora, vamos tentar resolver pelo menos a merenda escolar, Danilo. Tá certo. Senador, para a gente caminhar aqui para o fim, como é que o senhor pretende atuar nas eleições municipais do ano que vem em Belo Horizonte? O senhor pretende disputar a prefeitura da capital? Pretendo. Eu tenho observado as pesquisas, nós temos 11 resultados já, 10 deles me colocaram em primeiro lugar e uma em segundo lugar, com o primeiro lugar que possivelmente não será candidato, mas que já mostra que nós temos a possibilidade de alcançar a prefeitura. Eu vim para a política para servir, eu não vim por uma carreira política, já não tenho idade para isso, né? A minha carreira foi no jornalismo, 35 anos eu trabalhei na iniciativa privada, então hoje eu faço a política, isso não é discurso, isso tem sido um modo de vida, eu faço política pelo prazer de servir e eu estou disposto a colocar meu nome à Prefeitura de Belo Horizonte como coloquei ao governo do Estado. E eu espero, Dani, com toda sinceridade, que a gente entre numa nova fase da política, porque a campanha de governador foi muito decepcionante, né? Nós só ficamos entre aquelas coisas de Bolsonaro e Lula, questão de costumes, questão dos pobres. Olha, nós precisamos ter campanhas mais propositivas, com mais ideias. Belo Horizonte é uma cidade que parou no tempo, é uma cidade que perdeu importância cultural, perdeu importância política. Belo Horizonte está isolada. Hoje nós temos capitais que avançaram muito mais do que nós. Salvador, por exemplo, uma cidade que avançou muito, fez um metrô em 12 anos, do centro histórico ao aeroporto, um metrô que funciona super bem. Agora o metrô de Belo Horizonte foi privatizado porque eu consegui 2,8 bilhões no BNDES para privatização. O governo Zema não quis falar em metrô durante 2 anos, né? Eu fiz essa crítica durante a campanha e só depois que eu falei isso é que veio o leilão da empresa. Agora, aprovei um requerimento para nós visitarmos o leilão, visitarmos a empresa, saber como vão aplicar o recurso do BNDES, vou acompanhar de perto. Então, eu conheço Belo Horizonte muito bem, vivo aqui desde os 14 anos de idade, ou seja, tem 46 anos que eu conheço Belo Horizonte. Foi um período que morei no exterior, que naturalmente não perdi os vínculos com a capital. E agora é hora de dar minha contribuição, a meu ver,
a Belo Horizonte. Eu estou disposto a disputar, mas ainda é muito cedo. Vamos aguardar o ano que vem para ter uma decisão mais firme sobre esse assunto. Tá certo. Senador Carlos Viana, senador de Minas Gerais pelo Podemos, falando aqui ao Política Cruzada. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e volte outras vezes, viu? Muito obrigado, Danilo. Um grande abraço a você, a todos os mineiros queridos do nosso Triângulo. Mas saibam que há um senador que entende o Triângulo como uma das regiões mais prósperas e que precisa ter uma atenção muito grande em Brasília. Muito obrigado. Obrigado, senador. Você de casa não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo comercial e volta já já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Agora a gente vai falar com a nossa vizinha, Uberaba. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo. Muito bom dia, prefeita. Obrigado por voltar aqui ao estúdio do Política Cruzada, viu? Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Prefeito, vamos começar falando desse calorão que atingiu aqui a nossa região nos últimos dias. E Uberlândia, no domingo passado, sentava aqui nessa cadeira que a senhora está sentando o diretor-geral do DEMAI, a companhia de abastecimento aqui da cidade, porque nós tivemos um problema enorme com falta de abastecimento, principalmente em bairros da região oeste da cidade. E eu soube que a situação lá em Uberaba não foi muito diferente não, né? Qual foi o diagnóstico que vocês fizeram? Como é que está a situação agora do abastecimento de água na cidade para enfrentar os próximos tempos secos que virão pela frente? Bom, Danilo, importante a gente lembrar que isso foi um calorão que não estava previsto nem para nós, nem para nenhum outro município que passou por esse desafio. E quando a gente fala de abastecimento, a gente fala também da ligação com o consumo. Então, nesses dias aí, o consumo foi muito alto de água, principalmente nos bairros onde as pessoas moram e no final de semana elas estão em casa para lavar roupa, para lavar casa e para consumir água toda a família. E ali naquele período realmente faltou água, por quê? Porque o consumo no abastecimento, no centro de reservação, foi grande e baixou de uma vez. E aí é necessário fechar as torneiras para poder ter o seu reservatório cheio novamente, para que não haja aquele vácuo, né? Aquele ar nos canos. E aí, dessa forma, a gente também teve que suspender alguns dias lá o abastecimento em alguns bairros, mas o mais importante é que nós já sabíamos que isso era um problema na cidade, por isso nós investimos em 4 novos centros de reservação nas pontas da cidade, onde a água realmente demora a chegar, porque os centros de reservação lá não são suficientes para abastecer aquele bairro, porque o bairro foi criado depois do abastecimento já feito. E assim a gente vai resolver esse problema com novos centros de abastecimento lá na ponta. 2 já estão em fases finais de entrega e mais 2 até o final de 2024. A expectativa é que a gente entregue eles prontos para a nossa comunidade. Além disso, Uberaba só tem uma fonte de abastecimento também, que é o rio Uberaba, e assim a gente teve ali durante esse período de seca uma queda brusca do volume de águas em 2 dias. Em 2 dias nós também fomos surpreendidos com o volume de água na captação. E aí o Marco Legal do Saneamento, ele preconiza que a gente tenha uma segunda fonte de abastecimento. Eu acho que o uberabense lembra bem de quando o trem descarrilhou e a gente ficou sem água a cidade inteira, porque a água de abastecimento nossa estava contaminada e precisou fechar todo o abastecimento da cidade até que pudesse recompor a qualidade da água para chegar na nossa casa. E sendo assim, para dar segurança hídrica para Uberaba, a gente está buscando a água do Rio Grande no projeto Desenvolve Uberaba. E é importante a gente dizer que não é um achismo, né? Foi um estudo científico que balizou a decisão, né? Não foi uma ideia da cabeça da prefeita nem do presidente da CODAL. Foi de fato um estudo que apontou que buscarmos água do Rio Grande é a fonte
mais segura de abastecimento dentro das opções que nós tínhamos. Além disso, nós vamos ter 0,03% da capacidade de abastecimento do Rio Grande na cidade. Então, assim, da potência toda do Rio Grande, nós vamos utilizar 0,03%. Então, assim, é uma segurança hídrica para o município, inclusive para a projeção do crescimento da cidade. Pois é, mas essa história de captar lá no Rio Grande não é nova, prefeita, e ninguém levou isso adiante. O que aconteceu? Qual foi a diferença que agora a senhora está acreditando que isso vai dar a segurança hídrica necessária e a cidade vai ter o dinheiro para montar a estrutura de captação lá? Perfeito. É como eu disse, não é só uma falácia, não é um achismo da prefeita ou de quem quer que seja. Na verdade, existe um estudo que aponta. Foram estudados vários tipos de abastecimento, várias fontes de abastecimento, de poços profundos, do Rio Grande, de outros rios, mas foi apontado que a viabilidade é do Rio Grande, sim, e a gente tem isso comprovado no estudo técnico apresentado. E dessa forma nós fomos buscar o recurso, né? E Uberaba tem, dentro do mercado financeiro, uma avaliação que a gente chama de rating A, né? A avaliação A é a melhor avaliação financeira dos municípios, e dessa maneira a gente tem crédito no mercado. Nós fizemos o projeto e apresentamos para o Banco Andino Americano, que passamos por uma série de avaliações internacionais, uma equipe multidisciplinar esteve conosco para poder apresentarmos, para receber ali a apresentação do nosso projeto, né, que contempla também outros fatores dentro da cidade, mas o projeto principal é a captação de água do Rio Grande. E fomos aprovados pelo Banco Andino Americano, temos a lei autorizativa dentro da Câmara de Vereadores para tomar esse empréstimo. Aí muita gente falou, né, prefeita, você é muito doida, né? Vai pegar esse tanto de dinheiro emprestado? Sim, mas esse dinheiro é o melhor juros do mercado, é o menor, na verdade. Menor juros do mercado, muitos anos para pagamento, e além disso, nós vamos projetar nossa cidade para o crescimento. Quando a gente fala de atração de investimentos, um dos fatores que as empresas, as grandes empresas levam em consideração é a infraestrutura, né? É o abastecimento, é a qualidade de vida, isso tudo está aí entrelaçado com os resultados que a gente tem de atração de investimentos. Então faz sentido que o Uberaba invista numa fonte de abastecimento, gere a segurança hídrica para a população e, de fato, a gente não tenha que passar novamente por problemas como esse que a gente passou, com redução da captação, com problemas de abastecimento na ponta por falta de centros de reservação e diante de um acidente como esse do passado, a gente não teria ali uma segunda fonte de abastecimento para garantir a água na torneira. E agora a gente está com isso tudo pavimentado, porque a gente tem projeto, a gente tem um bom planejamento e a gente tem um recurso garantido. É ousado, mas necessário, né, prefeita? Porque senão a cidade vai continuar ali naquele miolinho. Uberaba tem potencial para crescer muito, né? É uma cidade desenvolvimentista, bem localizada geograficamente. Fala-se muito de Uberlândia, mas Uberaba está muito perto disso também. E o que acontece? Se não tiver água, não tem amizade. Empresa nenhuma vai investir, empresa grande vai investir numa cidade que não tem recursos hídricos, né? Então investir é muito em Uberaba é o melhor negócio, viu? Uberaba é o melhor lugar do mundo para se investir. Mas, prefeita, você começou falando sobre a questão da reservação, porque é muito importante a gente pensar na captação, mas se a água não chegar lá na caixa do cidadão, não adiantou de nada. Onde são esses 4 reservatórios novos que estão sendo construídos? São em partes mais altas da cidade? Porque a gente sabe que a água também segue esse fluxo, né? A parte mais baixa recebe a água primeiro, a parte mais alta tem mais dificuldade da água chegar lá. Isso é na parte mais alta? Explica pra gente. São em partes altas, sim, mas são partes que realmente os bairros cresceram, a cidade cresceu sem um planejamento, sem a infraestrutura chegar junto. Dessa maneira, são vários bairros, né? Um deles eu posso te falar que é ali na região do Uberaba 1, que é uma região que realmente sempre falta muita água. Ali nas imediações do bairro Elza Muí. Ali também, no alto da Universidade, nós fizemos o Distrito Industrial 4,
ali também não tinha centro de reservação. Ali para aquela região que é alta da cidade, que também atinge alguns bairros ali. Mas a empresa que vai se instalar lá também precisa de abastecimento e a gente fez o Distrito Industrial 4 lá e ele também não tinha fonte de abastecimento. E lá nós vamos inaugurar agora nos próximos dias esse centro de reservação que vai realmente garantir a segurança hídrica ali na ponta também. Além disso, mais 2 outras regiões que realmente vão chegar a água na ponta. Ali no Recreio dos Bandeirantes, que também é um outro ponto, ali no Maracanã, no bairro Rio de Janeiro, ali costuma faltar muita água e ali a gente precisa desse centro de reservação para que a gente possa levar a água para quem precisa, principalmente o cidadão que está ali no final de semana, trabalhou a semana inteira. Final de semana tem para lavar sua roupa, limpar sua casa e está sem água na torneira. Bom, só para a gente fechar o assunto água, que esse é o assunto mais envolvente dos últimos dias, a senhora vetou um projeto de lei enviado lá para a Câmara, foi enviado da Câmara Municipal, que pedia que a CODAL informasse com antecedência os bairros em que haveria desabastecimento de água. Por que desse veto? Qual foi a justificativa? Primeiro, como o evento que a gente viveu agora recente, não tem como ser por antecedência. Com antecedência dá para você prever o consumo de uma vez, que é o consumo no período do final de semana, não dá para fazer essa previsão. Além disso, é um projeto de lei que é inconstitucional, porque ele prevê uma despesa e um trabalho para o executivo que eu não estou preparada para ele ainda. Precisa o uso da tecnologia e nós precisamos nos preparar para isso. Se fosse possível, a gente teria deixado essa lei permanecer tranquilamente. Eu tenho muita responsabilidade com cada passo que eu dou dentro da administração pública e não tenho problema nenhum em dizer que vetei esse projeto porque realmente não tem viabilidade da gente executar. Mas a gente tem um canal de informação e aí eu quero aproveitar esse momento aqui e dizer que a comunidade busque os canais oficiais de comunicação, a imprensa séria da nossa cidade, as redes da prefeitura, os canais oficiais, porque ali a gente tem a informação de onde será interrompido o abastecimento, informação do que aconteceu para aquilo ser tomada aquela atitude. Então, assim, canais oficiais, informação de qualidade, você vê em canal sério. Então, eu quero fazer um apelo aqui à comunidade que essas informações são sempre divulgadas em tempo e hora, mas dentro daquela necessidade, daquela possibilidade que a gente tem. Não tem como eu prever que vai fazer um calor infernal como fez nesses últimos dias e nem tem como prever que o consumo vai ser alto naquele dia específico. A gente tem uma expectativa que aos finais de semana isso possa acontecer e a gente divulga isso. A gente tem, inclusive, elaborado para divulgar, sabe, Danilo, um trabalho de conscientização do uso da água. Porque nós entendemos, e aí essa é uma informação legal, o pessoal gosta de comparar Uberlândia com Uberaba, mas Uberaba, por pessoa, consome o dobro de água do que o uberlandense consome. Mesmo? Você acredita? Lá faz mais calor? Não, eu acho que falta conscientização e nós vamos trabalhar para isso. Tem que trabalhar mesmo, porque segurança hídrica é um problema muito sério e os gestores municipais de agora precisam plantar isso para a gente poder colher no futuro, porque um dia, dois, que a gente fica sem água num calorão desse, você viu o sufoco que é. Já pensou se dali para diante começar a faltar água por falta de preparo, de investimento do passado? Então, é um assunto sério, por isso que eu privilegiei aqui a gente começar nosso papo com isso. E eu te agradeço a oportunidade, porque problema tem que ser enfrentado de frente, tem que ser esclarecido. E um canal sério como esse aqui, para a gente poder falar a verdade, é importante. Vou até aproveitar, eu fiz a pergunta aqui do veto, porque é o assunto que está lá em Uberaba mais evidente, mas assim, a Câmara, com todo respeito aí aos vereadores, mas Câmara é Câmara, Executivo é Executivo, gente. Porque cada um tem que saber o seu papel para a democracia funcionar, não é? Quem sabe o problema, como é que funciona, é a prefeita. E podemos trabalhar juntos. Claro, nós estamos abertos para o diálogo, para construir. E eles podem sugerir ações e projetos de lei que sejam de iniciativa do Executivo, que eu estou super aberta, disposta a construir. Mas a gente sabe que tem muita medida eleitoreira. A gente sabe que tem muita gente
gente que quer ver o circo pegar fogo e não traz solução nenhuma. Isso é ruim. Bom, prefeita, aí a senhora está dizendo assim, mas Uberaba é o melhor lugar para investir, para se viver, a gente está resolvendo o problema hídrico, investindo em segurança hídrica, e recentemente eu vi que a senhora esteve lá em São Paulo, junto, inclusive acompanhada do governador Romeu Zema, e o pessoal da Atlas Agro. É uma empresa de fertilizantes que vai instalar uma fábrica de hidrogênio verde em Uberaba, investimentos bilionários, né? Como é que é isso? Conta pra gente. Muita gente ficou reclamando que a gente perdeu a cervejaria Heineken, que queria ir para Uberaba, né? Mas olha, importante a gente falar que a gente fez o dever de casa. E a gente tem que ficar feliz quando numa disputa o outro vence. E venceu Passos, e eu fico feliz porque transformou a vida do cidadão de Passos lá, e a gente tem muito orgulho também de ter uma outra cervejaria, a gente fica muito feliz de ter empresas potentes lá em Uberaba. Mas é importante a gente falar sobre a Atlas Agro. 4 meses depois eu anunciei o maior investimento da história e ninguém ficou falando disso. Vamos falar, né? Vamos falar que a notícia é boa. Por quê? Maior investimento da história porque é confiança na cidade. É confiança que a cidade está preparada para receber esse investimento. E ali eles vão produzir um fertilizante verde que vai trazer valor agregado ao produtor rural. Porque hoje se fala muito de redução da pegada de carbono e quando um produtor utilizar o fertilizante verde, automaticamente ele vai gerar um valor para o produto dele, que na exportação ele vai conseguir vender com muito mais preço alto. E isso é muito importante para Uberaba e para todo o Brasil, porque Uberaba é o segundo produtor agrícola do estado de Minas Gerais, o 34º produtor agrícola do estado de Minas Gerais. É uma potência, está no nosso DNA o agro. Então é importante a gente falar do porquê que a empresa escolheu Uberaba para se instalar. Primeiro, porque nós temos um bom acesso ao governo do estado, que abriu todas as portas para a empresa, está construindo aí soluções e facilidades para a empresa se instalar junto com o município. Além disso, a doação da área que ela vai se instalar, 1 milhão de metros quadrados, que era de posse do Estado, e o Estado fez a doação para o município. Onde que vai ser? Lá no Distrito Industrial 3, né, o nosso polo de fertilizantes. Ótimo. E a empresa vai trabalhar num universo que é o nosso DNA. Então, ela vai vender para todo mundo aqui da região, né, e do Brasil inteiro. Mas ela tem expectativa de produzir de 4% a 5% da necessidade dos fertilizantes do Brasil. A gente ainda fica dependente, é claro, da importação dos fertilizantes, mas com essa qualidade de fertilizante produzido em Uberaba, no Brasil, nós temos um universo aí a ser explorado. E por que não, né, mais unidades da Atlas Agro no futuro, no nosso estado e no nosso país. Isso também é muito importante da gente falar, porque vai ser a primeira do Hemisfério Sul. Só depois dos Estados Unidos tem aqui em Uberaba a nossa indústria aí de fertilizantes verdes. Eles já informaram a expectativa de geração de empregos diretos, indiretos? Em torno de 2.000 empregos. 2.000? 2.000 empregos. É importante, né, gente? É crescimento da cidade também. Não só a cidade, a região toda se beneficia com isso. Com certeza. Inclusive Uberlândia. Com certeza. Prefeita, um assunto caro para os gestores municipais tem sido a saúde, sobretudo porque a cada ano diminui-se a arrecadação municipal, seja por conta da dinâmica econômica dos municípios e também o próprio repasse do ICMS e do FPM. Acontece que o outro problema seríssimo para os gestores municipais foi durante a pandemia. Muitos exames, consultas, por exemplo, que eram consideradas eletivas, que é aquelas que não têm tanta urgência, elas foram ficando para depois que a pandemia acabasse. E aí houve uma demanda represada por esse tipo de atendimento. Eu vi que a Uberaba teve uma iniciativa para tentar desovar essa demanda represada. Isso está funcionando? Está funcionando, Danilo, e o programa Saúde Avança Mais. Por quê? A gente tinha todo esse represamento e a gente precisava atender o cidadão. O cidadão ficou aguardando por mais de 2 anos cirurgias, consultas, exames,
Mas, acima de tudo, muita gente já desistiu, muita gente chegou a falecer, muita gente teve que refazer uma série de exames para poder fazer uma cirurgia, porque estava ali na fila. Isso foi culpa, sim, da pandemia, só que a gente não adianta ficar só colocando a culpa na pandemia. A gente tem que arregaçar as mangas e resolver o problema. Por isso, nós emplacamos o programa Saúde Avança Mais para vencer os desafios da saúde. E lembrando que o Uberaba investiu mais de 21% de orçamento dentro da saúde, é um universo assim, que realmente consome todo o recurso, mas que deve ser consumido. O mínimo seria 15% e a gente já atingiu 21%, porque a gente entende que saúde em primeiro lugar. E sendo assim, a gente avançou aí nesse primeiro pacote, que são 700 cirurgias, 67 mil exames e 35 mil consultas. Então, a gente vai avançar nesse primeiro lote e no ano que vem a gente continua com mais outro lote para a gente poder zerar essas filas e realmente fazer o que precisa, atender o cidadão lá na ponta, porque ele está precisando. E a gente também tem que investir em promoção e prevenção, porque assim a gente também reduz o custo da saúde na alta complexidade, reduz a possibilidade, né, da pessoa agravar suas doenças. E a gente também está investindo muito nisso. A gente acabou avançando numa expectativa que o município tem desde 2010, que é a digitalização dos atendimentos do Previne Brasil. Os índices do Previne Brasil, a gente vinha em queda, mas não era a realidade do que os servidores da saúde faziam, porque a gente não conseguia subir os dados para o sistema do SUS. E aí a gente conseguiu, enfim, destravar isso, que desde 2010 os próprios servidores falam, né? Desde 2010 a gente está esperando o uso desses tablets e ter a tecnologia aqui na nossa mão para a gente poder colocar ali para o SUS aquilo que a gente avançou aqui na ponta. E assim a gente conseguiu destravar. O próximo quadrimestre já vamos ter bem avançados os nossos números, porque vão ser reais. Até hoje a gente fechou o quadrimestre, a gente ainda ficou aquém, porque a gente não tinha condição de subir todos esses dados. Mas realmente essa série esse tanto de desafios que a gente encontrou na saúde, do ponto de vista de gestão, de organização da casa mesmo, que nós enfrentamos, preparamos e estamos agora avançando. Inclusive, na última ocasião que a senhora esteve aqui no Política Cruzada, foi naquele momento em que havia um problema sério com o Hospital da Criança. E aí a senhora dizia, não, nós vamos abrir a UPA, né, para fazer o atendimento. Que solução foi dada de lá para cá para resolver o problema do atendimento pediátrico? Bom, primeiro é importante dizer que quando assumimos com uma unidade para atender Uberaba e região na saúde infantil, que era o Hospital da Criança. E, de fato, foi comprovada a má gestão e nós tentamos apoiar a gestão. Mas não foi possível, por politicagem, fizeram o que fizeram e a gente não vai olhar para trás, nós vamos olhar para frente. Nós buscamos a solução mais rápida, que é dentro do hospital regional, nós abrimos a unidade de pronto atendimento infantil. Então, nós temos um pronto-socorro infantil 100% gerido pelo município. E olha, Danilo, você pode perguntar para qualquer mãe que foi lá levar o seu filho se não foi bem atendida ou se não está satisfeita. Eu tenho feito isso de perto, eu tenho ido à unidade lá sempre que eu posso e conferido se realmente o atendimento está em excelência, está em excelência. Tem uma coisa muito interessante lá, que nós temos uma televisão, onde lá fica o tempo médio de espera, e por categoria, né, segundo o protocolo de Manchester, que é a cor da pulseirinha. Então, a gente tem lá transparência, a gente tem agilidade, o paciente já entra, já faz os exames e já sai com a medicação. Isso é um grande avanço na saúde infantil. Então, quer dizer, Uberaba, que tinha um lugar para atender Uberaba e região, agora já tem 2, e a UPA do Mirante, que é aquela que a obra ficou, demorou para começar. Depois tem uma chuva, não é? A chuva só derrubou o telhado, mas tudo já estava derrubado, né? Então, a gente só aproveitou que teve que tirar tudo de forma emergencial e fazer bem feito. Fizemos lá a obra, já tem mais de 70% concluído e no final do ano a gente inaugura a UPA do Mirante novinha. E olha, eu vou te falar, eu tenho acompanhado cada detalhe, como arquiteta que eu sou, eu também avalio inclusive a condição, os materiais, para ver se está de qualidade, porque a obra tem que durar. Nós investimos muito dinheiro
e é público, não é porque é público que tem que ser mal feito, não, tem que ser muito bem feito, porque a nossa comunidade merece, e nós estamos lá acompanhando para que no final do ano a gente inaugure a nossa UPA do Mirante e de volta o atendimento infantil lá também. Então nós vamos passar de 1 para 3 lugares para atender as nossas crianças. Ah, tá, mas a UPA do Mirante não vai ser só atendimento pediátrico, não. Não. Ela vai atender também as crianças. A UPA, ela atende adultos. Né? A UPA do Mirante, ela tinha descontinuado o atendimento infantil. Ah, entendi. Tinha passado tudo para o Hospital da Criança. Então agora nós vamos voltar. Vocês vão descentralizar de novo. Exato. Entendi. Prefeita, saiu uma pesquisa recente entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Uberaba está entre o quinto do estado, a quinta do estado e a 10ª do país em nível de segurança. Por que aqui a senhora atribui esse resultado? Essa não é uma responsabilidade do Estado, a segurança pública, lá no Pacto Federativo? No que a Prefeitura está investindo ou gastando para contribuir com a segurança? Investindo muito, viu, Danilo? Mas é competência do Estado, mas é o município que sofre lá na ponta. Então, nós temos que contribuir, nós temos que dar as mãos, nós temos que trabalhar harmonicamente com as forças de segurança. Nós temos lá em Uberaba a nossa Guarda Civil Municipal, né, que hoje está equipada, tem 27 novas viaturas, tem um quartel novo para sediar a sua base, tem uma série de avanços que realmente eles esperavam há muito tempo. Um reconhecimento financeiro, né, um novo plano de carreira, e a gente conseguiu ajustar e preparar. Treinamento também incessante para a nossa Guarda Municipal, a gente tem proporcionado. E, além disso, a gente tem impulsionado os nossos convênios com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, também com o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa ter um apoio, né? Dar um apoio para as forças de segurança e trabalhar em harmonia. E a gente conseguir fazer essa cobertura de toda a cidade. Um exemplo muito importante de citar é no período em que as escolas tinham recebido as ameaças de ataques, né? Isso. Que aconteceu no Sul, e a gente conseguiu trabalhar de forma harmônica, dividindo as forças de segurança, somando e dividindo, né? Para fazer a cobertura toda da cidade, em todas as escolas, e a gente não teve nenhum evento, e a gente teve ali realmente a sensação de segurança gerada, e isso é o que mais importa, né? E a gente trazer ali esses bons índices é resultado de realmente esse trabalho harmônico e conjunto entre todas as forças de segurança. Nosso tempo já está acabando, vamos falar um pouquinho de política. A prefeita Elisa já está articulando aí para tentar a reeleição no ano que vem? Danilo, todo cargo de executivo a gente tem que trabalhar, né, Danilo? A gente realmente sabe dessas movimentações políticas acontecendo na cidade, mas eu prefiro hoje focar em todos esses resultados que eu tenho que dar para a população que confiou em mim na minha eleição. Então, eu tenho hoje construído soluções para os problemas que eu encontrei quando eu cheguei. E assim, a gente vai verificar esse anúncio lá na frente, se assim for do desejo. Mas deixa eu te perguntar, porque eu vi uma conversa que a senhora estava conversando com o PSD do ex-prefeito, ex-ministro Marcos Montes, com a possibilidade, inclusive, desse partido indicar o vice da sua chapa. Procede essa conversa? Eu tenho conversado com várias lideranças políticas da cidade, até porque eu sou uma liderança política e, independentemente de vir a candidatar-me à reeleição ou não, eu tenho que conversar com todas as lideranças políticas para construir pontes. Né? E entendo o meu papel, sabe, Danilo, como mulher na política. E eu já tenho uma responsabilidade muito grande de não desmotivar as mulheres na política, de manter essa chama acesa aí, de que mais mulheres entrem na política, e por isso eu tenho que ter a responsabilidade com a liderança que eu exerço hoje em Uberaba e na região. Então é importante conversar com todas as lideranças políticas no momento pré-eleitoral, que é esse ano sim, mas sem perder o foco da gestão, que esse é o meu propósito maior. Sem dúvida. Então, só para fechar, o que a senhora achou da mudança do Paulo Pial do MDB para o PSDB? Bom, eu acho que ele sabe o que faz. Elisa Araújo é a prefeita de Uberaba, falando aqui
ao Política Cruzada mais uma vez. Prefeita, olha, muito obrigado pela disposição em vir aqui a Uberlândia conversar conosco e a casa está sempre de portas abertas, viu? Obrigada. Você de casa não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo comercial. Na volta tem os destaques da semana no Noticiário Político Nacional. Estamos de volta e agora é hora de saber o que foi destaque no Noticiário Político Nacional. Está chegando ele, Victor Fernandes. Muito bom dia, Victor. Bom dia, Danilo. Pois é, chegou à Câmara Municipal na última semana o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024. O texto prevê um orçamento de mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais para o município no ano que vem. A pasta com a maior receita é a da saúde, com mais de 1 bilhão de reais, seguida por educação e finanças. O texto agora está na fase de análise e apresentação de emendas. De acordo com o presidente da Câmara, a LOA deve ser votada até meados de novembro deste ano. Até o dia 17 de novembro, às 18 horas, eles podem indicar as emendas positivas, pode fazer as alterações que estiverem na LOA, ler as emendas que o vereador achar que deve ser feita. Então todos vão ter um prazo muito amplo para estar estudando e estar enviando para a gente. O assassinato de 3 médicos no Rio de Janeiro está mobilizando as forças federais de segurança. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações. Isso porque um dos médicos era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. As circunstâncias da execução ainda são investigadas pela Justiça. O governo federal prepara uma medida tributária para socorrer a cadeia produtiva do leite. Uma reunião entre o Ministério da Agricultura, a pasta do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Indústria discutiu os primeiros passos dessa medida na última semana. Segundo o governo federal, o objetivo é aumentar a competitividade da cadeia produtiva do leite no Brasil, que vem enfrentando dificuldades devido ao aumento das importações. A deputada Ana Paula Leão acompanha as discussões em Brasília. Infelizmente, o tempo do governo não acompanha a grave crise enfrentada, não de hoje, pelos corajosos e persistentes produtores de leite do país. De janeiro a agosto desse ano, nunca antes se viu, para o mesmo período, tanto volume de produtos lácteos importados. A absurda realidade, existe um basta, agora. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do STF na última semana e está enfrentando uma forte pressão do Legislativo. Senadores decidiram avançar com pautas sensíveis para a Corte, como a limitação de decisões monocráticas, mandato fixo para magistrados e aumento da idade mínima para ser ministro do STF. A CCJ do Senado aprovou o texto com a limitação de decisões individuais no STF em apenas 40 segundos. Os senadores e senadoras que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. A crise do Legislativo com o Judiciário aumentou depois que o STF rejeitou a tese do marco temporal, um tema que estava em discussão no Congresso. Há também nos bastidores a menção ao clima de votações sobre o aborto e a descriminalização das drogas no Supremo. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Muito obrigado, Victor. E daqui a pouquinho, às 10 da manhã, tem Agro Paranaíba. Veja os destaques do programa de hoje com Bruno Marques. No Agro Paranaíba deste domingo, você vai ver que Uberlândia lidera as pesquisas e o desenvolvimento do uso de pó de basalto como uma opção sustentável para a agricultura nacional. A cidade é o primeiro polo agromineral verde do Brasil. A compostagem é uma solução sustentável para reutilizar resíduos orgânicos e diminuir o volume de lixo enviado aos aterros sanitários. E o manual ensina como você pode construir uma dessas aí na sua casa. Os produtores de leite continuam insatisfeitos com os decretos editados pelo governo que permitiram o aumento da importação do leite em nosso país. Produtores de leite continuam vivendo um verdadeiro dilema devido à importação. Mesmo com algumas medidas tomadas pelo governo federal no intuito de favorecer a produção nacional, a classe afirma que ainda não é o suficiente. É neste domingo, às 10 da manhã, Agro Paranaíba. A sua nova conexão com o mundo agro.
Tá aí então, o Agro Paranaíba começa daqui a pouquinho, às 10 da manhã, logo após o sorteio do título de capitalização Triângulo da Sorte. A íntegra do programa de hoje, com as 2 entrevistas que nós realizamos com o senador Carlos Viana e com a prefeita de Uberaba, já está disponível no Paranaíba Play. Você pode baixar de graça na loja do seu celular. Uma boa semana para você, um bom domingo e domingo que vem a gente se encontra às 8 da manhã aqui no Política Cruzada. Até lá!